Bom, boa noite a todos. Hoje eu quero falar umas palavras sobre um assunto que eu não me lembro de ter falado sobre ele. Neste cosmos misterioso onde nós vivemos, nós não estamos sozinhos. Neste cosmos, existem milhões e milhões de almas vivas como nós, que tanto aqueles que têm corpo atualmente, como aqueles que não têm corpo, que nós também vamos ficar desse jeito um dia. Que nós viemos, aliás, desse estado sem corpo, que é o nosso estado natural, sem corpo. O fato que nós temos corpo, nós estamos numa espécie de aprendizagem temporária. Então, como eu estava falando, nós estamos rodeados de milhões de seres conscientes que compõem o pensamento universal. Quer dizer, estes seres que não têm corpo pensam igual como aqueles que têm corpo. E nós estamos em comunicação telepática com todos. Todos nós estamos com comunicação telepática uns com os outros. Por isto é possível falar ou ter contato com desencarnados. Pessoas que desencarnaram, que são como nós, que passam, que têm a mesma, têm mais ou menos o mesmo nível evolutivo como nós. Mas o que interessa para nós mesmos é ter contato com espíritos de luz, que eles não têm mais dúvidas, eles não têm mais confusão na alma deles, que eles conhecem a verdade, que eles já passaram pelo caminho que nós estamos agora trilhando. Então, quando você está na natureza, em qualquer lugar, mesmo se está sozinho, fisicamente, sem ninguém em volta, você está rodeado com milhões de seres vivos que usam o mesmo pensamento teu. Porque o pensamento é um pensamento universal, não é teu pensamento. Você acha que é teu pensamento, porque você só está se baseando nos sentidos físicos. Então, como você não vê ninguém perto de você, você acha que você é o sozinho que está pensando. Na realidade, não é nada disso. Na realidade, o teu pensamento está mergulhado no oceano, o mar de pensamentos, onde cada um desses milhões de seres, tanto encarnados como não encarnados, onde eles também estão. E você pode captar, você capta o pensamento de outros e os outros captam o teu pensamento. Então, por outras palavras, você não está sozinho. Vocês imaginam um peixe, nós somos como um peixe que está num lago, numa lagoa. Se 1 quilômetro, alguns metros distante desse peixe, se tem um outro peixe
que vai bater a nadadeira um pouco mais forte, a onda na onda vai chegar até o peixe que estamos falando, que somos nós. E nós vamos sentir a onda da corrente d'água que chega até nós e vamos saber que uma onda chegou para nós. Mesmo que a gente não está vendo esse outro peixe, nós vamos saber que alguém produziu esta onda. Agora, nós seres humanos, quando nós captamos um pensamento, nós pensamos que não é nada isso, estamos sozinhos e este pensamento vem do nada. Não existe vem do nada. Não existe. Porque cada coisa que acontece neste universo tem uma razão de ser. Cada coisa que acontece neste universo é criada por alguém. Tem que ter alguém que está criando. Se você está vendo uma pedra voando no ar, isto quer dizer que alguém jogou esta pedra. Alguém fez um movimento, impulsionou esta pedra. Mesmo que você não vê este alguém, mas você está vendo só a pedra em movimento, ela não é uma pedra que voa à toa sozinha. Alguém empurrou esta pedra. E ela tem um destino. Quer dizer, todos os efeitos têm causas, inclusive no pensamento. Especialmente no pensamento, o que interessa para nós entender que cada pensamento que nós sentimos, que nós captamos e que nós pensamos, que somos nós que pensamos, produzimos esse pensamento, não é todos os pensamentos que nós produzimos. Nós captamos pensamentos que outros produziram. Por isso, daqui é que vem a ideia de moda. Quando, por exemplo, moda. A moda é usar jeans, por exemplo. Isso é uma coisa que se propaga no pensamento e você capta essa programação e você entra na onda. Ou então tem uma onda que todos estão correndo para uma direção. Você não sabe exatamente o motivo, mas se todos estão correndo, você também vai começar a correr. Isso é contagioso, porque nós estamos ligados intrinsecamente no pensamento com o universo. Estamos ligados uns com os outros, estamos ligados com outros espíritos. Tanto faz se são encarnados ou não encarnados. Como eu falei, estar encarnado num corpo é uma coisa fugaz, é uma coisa passageira. É uma coisa passageira, porque a vida continua neste nível do pensamento, também quando você não tiver corpo, quando você não tem corpo. Então, no nível do pensamento, nós estamos ligados com o universo. Por isto, aquele que entra no caminho espiritual, no caminho da meditação, ele tem que ficar observando o próprio pensamento. Porque se você começa a pensar alguma coisa que você não quer pensar, você não quer pensar, e de repente está chegando um pensamento talvez indesejado para você,
este pensamento foi produzido por alguém. E se esse pensamento é indesejado, então ele não foi, provavelmente, não foi produzido por você. Foi produzido por alguém. Tem alguém por trás do pensamento. É como aquela pedra que você está vendo, uma pedra voando, mas você não viu quem jogou a pedra. É certeza que alguém jogou esta pedra. A pedra não vai voar sozinha. Então, o pensamento que você está captando, ele não é produzindo do nada. Rosário, Então, sim, posso perguntar uma coisa? pode, por favor. Você está se referindo, no caso, quando você fala pensamento, eu devo entender que seria vibração, porque partindo do princípio que o pensamento é baseado em palavras, quer dizer, nós temos muitas línguas, né? Então, como necessariamente eu seria atingida ou seríamos atingidos, né? Eu devo entender que seria vibrações quando você fala em pensamentos. Sim, olha, os dois. As palavras no pensamento é um nível vibratório, um nível de manifestação. É um nível de manifestação, porque o pensamento não é somente palavras. Por exemplo, quando você sente amor, ou sente raiva, ou sente ódio, mas sem produzir palavras, você só sente. Isso é uma onda de pensamento. Então, o pensamento não é necessariamente palavras. Sim. Existe pensamento acima do nível das palavras. Uma São energia, né? diversas energias, são diversos níveis vibratórios. Aliás, pensamento e vibração são sinônimos. Tanto faz se tem palavras ou não tem palavras, porque as palavras são produzidas pelo nosso chakra laríngeo, mas nós temos impulsos e vontades que estão abaixo desse do laríngeo ou acima do laríngeo. E neste caso, esses pensamentos ou vibrações são emanados sem palavras. Então, somente palavras não definem exclusivamente pensamento. Pensamento é energia, pensamento é vibração, e pensamento é uma manifestação de alguma vontade. Alguma vontade. Pode ser a sua, pode ser de outros, que você pode captar. Mesmo aqueles que estão num plano desencarnado, no caso. Claro, claro. Mesmo aqueles que estão em plano desencarnado. Olha, falando em linguagem mais terrena, vamos dizer, quando alguém desencarna e ele ainda tem vícios, como todos nós podemos ter, ainda tem vícios. Ele, por exemplo, ele não conseguiu vencer o desejo de fumar. Apenas exemplo, estou pegando, fumar. Então, ele desencarnou, agora ele não tem corpo, e ele começa a sentir vontade de fumar, porque essa vontade não passou, ele não superou. Ele tem vontade de fumar, ele precisa ter um corpo para poder fumar. E como ele não tem corpo, ele se aproxima daqueles que fumam. Então, vamos pegar agora uma pessoa que normalmente fuma, só que no momento agora
ele não quer fumar porque ele está ocupado com outra coisa. Ele já fumou há pouco tempo atrás e agora ele não quer fumar. Mas esse espírito que tem alguma ligação com esta pessoa, sabendo que esta pessoa fuma, e ele quer fumar. Então, ele chega perto desta pessoa e começa a mandar onda de pensamento para ele, para fumar. Eu quero fumar. Pega um cigarro, eu quero fumar. Mesmo se for sem palavras. Então, a pessoa que estava quietinha, não queria fumar no momento, começa a sentir o desejo do espírito desencarnado de querer fumar. Então, ele é influenciado por esse espírito desencarnado e ele pode ceder, muitas vezes, normalmente, a pessoa pode ceder e dizer, tá bom, não estou com muita vontade de fumar, mas estou com um pouco de vontade, vou pegar um cigarro para fumar. Então, o espírito desencarnado vai se aproximar mais e vai sugar energias com essa satisfação de fumante. A fumar é só exemplo, porque isso acontece em todos os níveis. Então, espíritos desencarnados que não superaram os próprios desejos, eles vão procurar outros corpos para poder satisfazer o desejo não superado deles. Isso mostra como, sim. Aí você deu um exemplo de espírito desencarnado, né? Mas Sim. o pensamento, ele é formado, tanto faz, né? Desencarnado ou encarnado. Não, tanto faz. Essa, Tanto faz se encarnado ou desencarnado, tanto faz. Agora, essa onda, pensamentos tem de milhões, né? Milhões em volta da gente, energia e pensamento. Sim, Como é que faz essa conexão? Como que a gente capta de um e não capta de outro? Como é que é essa conexão entre... Porque, muito bem, do jeito que esse espírito vem e fala para você, vai fumar porque eu quero fumar, eu quero sentir, vai fumar. Ele vai tentar usar o teu desejo de fumar. Então, do jeito que ele vem e pede ou exige uma coisa de você, do mesmo jeito você pode exigir, por favor, me deixa em paz, vai embora. Eu que mando no meu corpo, eu não quero agora fumar. Então, é vontade contra vontade. É uma energia sua contra a energia de outro. Como fazem os espíritos de luz para levar as pessoas para a luz? Como Jesus fazia? Jesus usava a força de vontade dele. Então, em vez de fumar, ele falava, ele emitia energia espiritual, energia que eleva a pessoa para as alturas do espírito. Então, e as pessoas captam esta energia e sentem uma atração, se eles se identificam. Então, uma vez você sentindo essa atração, a pessoa sentindo essa atração, ele pode resistir e dizer, não me interessa, isso não me interessa, eu não quero saber. Não me interessa agora. Ele pode resistir e ele, por um direito divino, ele tem no livre-arbítrio e ele pode recusar, pode se afastar, pode se fechar. Ou então ele pode ceder
se ele sente realmente essa atração, identificação, se ele sente identificação, ele pode ceder e se entregar para a atração que ele está sentindo. Então, ele vai ser envolvido mais por uma onda de pensamento nesta direção. Então, quando nós fazemos meditação, nós não estamos sozinhos. Se você não sente nada, vamos supor, você começa a meditar e você não sente nada. Se você não sente nada, quer dizer que você não está em contato com nenhum espírito. Neste caso, se você realmente quer meditar, você tem que, dentro de você, dentro do teu coração, você tem que invocar, tem que chamar aquele espírito ou aquela força com a qual você se identifica. Aqui nós estamos falando de Deus. Então, chama Deus, neste caso. Porque Deus é um ser vivo. E ele tem uma legião infinita de seres que executam a vontade dele. A vontade de Deus é a vontade do centro do universo. Quer dizer, uma coisa muito elevada. Muito, muito elevada. Mas essa coisa elevada não está tão distante de nós, porque nós também somos elevados, porque nós temos a consciência que vem do nível mais elevado de Deus. Então, nós podemos fazer esta invocação. Esta invocação tem que ser, para ser bem-sucedida, ela não pode ser artificial. Ela não pode ser assim, só palavras. Ah, Deus, por favor, me ajuda. Mas só palavra. Deus nem escuta quando é palavra de nível astral inferior. Isso nem chega para Deus. Você tem que fazer invocação com o teu coração. Não precisa nem palavras. Não precisa palavras específicas. As palavras são nada mais do que uma manifestação do que você está sentindo. Então, pode usar palavras se quiser. Então, esse contato consciente com espíritos de luz, ou de uma forma genérica, vou falar, com Deus, é necessária para você ter sucesso, ou avanço, ou progresso na tua meditação. Que a meditação nada mais é do que unir-se a Deus, diluir-se em Deus, ou unir-se em Deus. Deus tem a capacidade infinita. Ele pode falar com você de homem para homem, como uma outra pessoa fala com você. Quer dizer, ele pode falar com você em nível quase terreno, praticamente. Ou, se você chamar com vibrações elevadas, com o coração, com o sentimento, ele pode responder para você no nível que você chamou. Para ele não tem limite. Mas, em qualquer um dos níveis, nós podemos sentir a presença dele. Porque Deus é coisa viva. Não é uma teoria. Não é uma coisa vaga que não existe, que não, sei lá. Existe, mas está longe de mim, por isso não tenho a mínima chance. Não é assim, não é. Você tem toda a chance. Você pode falar, pode entrar em contato com
Deus ou com qualquer entidade, qualquer ser espiritual ou astral, você pode entrar em contato. Por isto que na Bíblia, em certos lugares, foi recomendado não entrar em contato com espíritos dos mortos, porque isso não vai trazer nenhuma vantagem para você. Só pode atrapalhar. Por que eles falaram isso? Porque você pode fazer esse contato. É possível fazer contato com gente desencarnada. É possível, tranquilo isso. Se você tem um parente íntimo que desencarnou, você pode entrar em contato com ele. Agora, tem que ver se ele quer falar com você, ou se ele pode falar com você, porque ele pode estar em condição de não poder falar. Então, você pode não poder entrar em contato com ele por causa da condição dele. Mas ele também pode já estar num outro corpo. Ele pode estar num outro corpo, mas se ele for um espírito evoluído, quer dizer que tem vibrações de nível elevado, então, mesmo estando em outro corpo, você pode ter uma comunicação com ele. Tem muitas condições, tem inúmeras condições. Vocês têm que explorar este mundo. A nossa humanidade dificilmente explora essas possibilidades. E essa é uma possibilidade real. Isso é uma possibilidade real que está próxima de estar no teu bolso. Você pode usar, pode aproveitar e pode usar essas possibilidades. Por isso dizem assim, que nós usamos menos de 10% do nosso cérebro. É isso, está aí. Menos de 10%. Então, temos ainda muito campo para desenvolver. Na jornada de suas vidas. Nós vamos aonde ninguém podia. Dentro da... Zari, Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você sonha, por exemplo, a minha mãe desencarnou, né? E eu estava passando uma situação um pouco difícil aqui, eu sonhei com ela uns 3 dias seguidos. Pode ser um sinal de proteção ou alguma... Do jeito que você está contando isso, 3 dias seguidos, eu levaria muito a sério esses sonhos, porque isso parece mesmo um sinal e parece mesmo uma comunicação. Porque do jeito que nós, às vezes, temos vontade de falar com outros espíritos desencarnados, eles também, às vezes, querem falar conosco e transmitir uma ideia. Ah, tá. Obrigada, Zari. Olha, eu posso contar uma experiência pessoal muito forte que eu tive há anos atrás, aliás, muitos anos atrás. Uma parente próxima, muito próxima, perdeu o filho de 19 anos. E isso causou enorme sofrimento.
E aí, todos os membros da família sonhavam com este rapaz de 19 anos que faleceu. Todo mundo sonhava com ele. Só a mãe não sonhava com ele. E ela que mais sofria, ela que mais sofria. E foi uma coisa longa. Ela ficava admirada que todo mundo sonha com ele e ela não sonha com ele. E eu também sonhei muitas vezes com ele. Aí um dia, uma noite, quer dizer, eu tive um sonho muito vívido com ele, muito forte. E aí eu sonhei que eu encontrei ele, mas eu encontrei ele no plano espiritual. Não tinha terra, ele estava flutuando. E ele estava com uma camisa branca, bonita. E eu falei para ele, escuta, eu chamei pelo nome. Escuta, você não está vendo como a tua mãe está sofrendo? Você não está vendo como ela está sofrendo? Por que você por que você não aparece para ela no sonho? Olha como ela está esperando, como está sofrendo. Aí ele levantou o braço dele para outra direção e mostrou com o dedo. Está vendo isso? Ele falou. Está vendo isso? Aí eu olhei e ouvi o sol. Mas esse sol era Deus. Isso é no sonho. Esse sol era Deus. Ele mostrou o Deus com o dedo e ele falou: é isto que é mais importante. É isto que é mais importante. E foi embora. Aí eu entendi, porque foi muito forte esse contato, eu senti a alma dele bem perto. Nós tivemos uma comunicação mais do que palavras. Aí eu entendi que ele queria que ela fosse para Deus. Por isso que ele não apareceu. Não, mas tinha outros motivos que eu entendi depois. Aí eu, quando acordei, fiquei longo tempo pensando sobre esse encontro que eu tive com ele, fortíssimo. E aí eu fui para a mãe e falei para ela que ele não quer falar com você. Ele não quer falar com você, ele quer que você vá para Deus. Porque ele está indo para Deus. E não sei quanto ajudou isso, mas foi isso. Com isso eu quero dizer que depende também do Espírito. Não depende somente de nós. Nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Os espíritos são outras pessoas que têm livre-arbítrio, outras pessoas que têm vontade própria, têm pensamento próprio. Por isso que nós podemos conversar com eles. Mas eles têm que querer conversar conosco para acontecer essa conversa. É isso. Se tiver mais alguma pergunta, por favor, porque este assunto é um assunto muito importante, eu acho, para conhecer. Zari, como interpretar a situação dessa mãe que você relatou? A gente pode interpretar de que ela estava muito longe de uma elevação possível de fazer algum contato, ou ela estava bloqueando a sua captação mais elevada? Então, é mais ou menos isso. Mas eu depois, por causa
desse encontro que eu tive com ele, depois eu tive uma revelação, uma ajuda para entender todo o contexto geral desse acontecimento, porque ela teve uma encarnação, a última encarnação dela, antes dessa, ela morreu num desabamento de uma casa de madeira, madeiras pesadas, e ela ficou presa nas madeiras que desabou, não sei como desabou. E ela ficou com tanto medo, ela não quis deixar o corpo dela, morto já. Mesmo que o corpo apodreceu, ela não quis deixar o corpo. Ela demorou muito, foi muito difícil desligar ela, para ela prosseguir a evolução dela, o caminho normal. E isso, me parece que isso já tinha acontecido outras vezes também, nas mortes anteriores dela. Então, este filho dela se sacrificou e assumiu uma missão divina para encarnar como o filho dela, primogênito, e com esta idade que tinha 19 anos, falecer, morrer, e desta maneira ele terminou a missão dele. Ela vai ficar tão ansiosa, tão presa a ele, que quando ela vai morrer e vai novamente ficar presa ao corpo dela, ele vai vir espiritualmente e aí ela vai aceitar de deixar o corpo dela para se encontrar com ele novamente. Aí ela vai aceitar de deixar o corpo dela, o corpo já morto. Por isso ele não queria aparecer para ela, porque se ele teria aparecido para ela, ia amenizar esta ansiedade e não ia ter tão efeito novamente depois da morte dela. Bom, espero que eu expliquei direito isso, mas eu entendi muito bem essa situação. Mari, é por isso que é dito que todo apego é uma prisão, né? Todo apego, seja o apego nas pessoas, seja apego nos bens materiais. Sim, então, sim. Quanto mais a gente desapega, né, a gente tem essa consciência do desapegar, não é deixar de amar, mas deixar soltar, né, desapegar. Porque você veja, né, todos viam menos ela, e o sofrimento dela também, apegado a ele, acaba atrapalhando também a evolução. É que no caso dele, ele já, como ele veio como missão, provavelmente não estava atrapalhando. Mas penso eu que ele também estava querendo dizer para ela, vá para a luz, vá para Deus, solte, né? Porque quanto mais presa ela está nesse filho e no sofrimento, mais ela está presa no problema e ela não consegue se soltar. E o apego é uma prisão, literalmente. Exatamente. Né? Então, até isso eu trabalho muito comigo já, o desapego, até com filho, porque a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo, a gente dá a base, e se ele vai seguir a nossa base ou não, não tem como obrigar, porque ele tem o livre-arbítrio. Se você ficar apegado, você fica no sofrimento daquele filho que você acha que tem que ser daquele jeito que você colocou. Exatamente. Exatamente. Então, assim, aí você fica apegado, se numa dessas você desencarna, você não segue a tua missão do outro lado, para onde é que você tem que ir, e o teu filho aqui também não tem a paz que ele deveria ter, ou ter o livre-arbítrio de buscar o que ele acha que para ele é interessante, para a experiência de vida que ele tem o livre-arbítrio de escolher, né? Então, acho que todo apego é uma prisão mesmo. Sim. Agora, não dá para se desapegar de um apego por decreto. Sim.
Não Tem que dá, ser- ou tem, só pode desapegar por uma ação. Quer dizer, se você resolve, se você está apegado para cigarro ou qualquer outra coisa assim, se você está apegado ao dinheiro, a cigarro, alguma coisa ao assim, sexo, a droga, a a bebida, droga, tudo que... não basta, por decreto, não dá para se desapegar. Não Tem dá. que começar a agir, tem que começar a agir na matéria, no corpo, contra este apego. Desapego. Eu até tenho E uma aos experiência na poucos, família. Eu e tenho uma aos experiência poucos vai criando uma dharma, um contra-karma, vamos dizer. Eu tenho uma experiência na família. Minha tia, ela fumava desde nova e com 64 anos ela teve um problema nas veias entupidas, né? E o médico falou para ela que ela tinha que parar de fumar, que ela ia morrer, em pouco tempo ela ia morrer, ela precisava parar de fumar. Ela falava, não consigo. Ele falou, você vai ter que fazer uma cirurgia. Para a cirurgia, você vai ter que parar de fumar. E aí ela conseguiu ficar 3 meses sem fumar. Ela fez a cirurgia para desobstruir as veias, as artérias, mas mesmo assim, depois de 24 horas da cirurgia, ela morreu. Então, ou seja, mas ela ficou 3 meses sem fumar. Então, eu penso que esses 3 meses que ela ficou sem fumar, foi importante para ela poder passar para o plano espiritual Sim, já sem o vício. Então, com foi um certeza. preparatório. Ela ia morrer de qualquer jeito, mas acredito que ele falar que ela precisava parar de fumar, senão ela ia morrer mesmo, foi com que fez o gatilho para ela falar, não, opa, aí no medo, acho que de morrer, ela se preocupou mais com isso e parou de fumar os 3 meses que antecedeu a cirurgia. Então, Desencarnou sem o vício. tudo é questão da força de vontade. Força de vontade. Desencarnou sem o vício. Pelo menos ela desapegou aqui na matéria. Sim, é isso mesmo. Ela seja desapegada também. Obrigada, Zay. Nada. Tá bom, então. Então, na hora da meditação, vamos procurar esse contato, porque o pensamento nosso alcança o infinito. O nosso pensamento alcança Deus. Você não pode negar esta presença de Deus ou de qualquer coisa no teu pensamento. Você não pode negar, você tem que negar aquilo que você considera errado, desagradável ou negativo. Isso sim você tem que negar. Mas na meditação, nós temos que ir direto para a meta final. A meta final é Deus. Vai direto para Deus, não precisa intermediários. E você tem que ir com a palavra, o pensamento, o sentimento, sinceramente, com todo o teu ser. Somente então você vai conseguir dar grandes passos espiritualmente. Então vamos partir para a nossa meditação.